Amém, amém. Vamos ler o que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 32 a 39. Hebreus 10, versículos de número 32 até versículo 39. Diz assim a palavra de Deus, está aí no roteiro, inclusive, todo o texto, né? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar. Antes da gente ir ali para a nossa questão, para a gente compartilhar, nós encerramos o nosso Sermão do Monte, e daí eu pensei, acho que agora eu vou continuar só em Atos, né? Porque a gente começou a estudar Atos em agosto de 2017, nós acabamos o capítulo 8 de Atos semana passada. Então, eu pensei, senão a gente nunca vai acabar Atos, né, Marco? Né? Enfim, eu estava orando a Deus, mas daí Deus me fez olhar aqui de novo para o assunto da fé. E eu acredito que Ele me disse que nos TCLs, né, da mensagem de edificação, a gente deve falar sobre fé, né? Até no mês de abril, eu comecei a falar sobre isso, né, sobre esse texto, versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Então, a gente vai retomar isso, tá? E daí, a gente vai caminhar no capítulo 11 de Hebreus, né? Eu estava orando, né, e orando sobre isso. Daí, eu acredito que Deus me fez lembrar de um momento. Isso foi em 2014. 2014, que eu lembro que alguns domingos eu falei aqui de Hebreus 11. E daí eu lembro que na escadaria entre o primeiro andar e a garagem, eu acho, né? Eu acho que eu acho que eu ia subindo, o pastor Ezra vinha descendo. Daí ele me parou assim, falou para mim, você tem que escrever um livro sobre isso. E, ok, eu vi isso, foi em 2014, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos estudar Hebreus 11, falando aqui sobre vivendo em fé. Eu acredito que Deus tem algumas coisas aqui para compartilhar conosco. Então, vamos lá para a nossa questão. À luz desse texto bíblico, cite alguns comportamentos que os cristãos são desafiados a ter diante das adversidades. Gente, aqui tem muita resposta, né? Você pode colocar umas duas coisas aí, certo? Então, à luz desse texto bíblico, cite alguns comportamentos que os cristãos são desafiados a ter diante das adversidades. Você que está aqui no presencial, anote aí, né, algumas respostas, depois você vai compartilhar com alguém aí, né? Jesus, quando ele mencionou os últimos tempos, ele colocou um sério questionamento para que nós ficássemos alertas.
Lucas 18:8, Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse texto está dentro do contexto da parábola da viúva persistente que Jesus contou. Ele conta a parábola da viúva persistente. E nessa parábola, Jesus ensinava que se deve orar sem nunca desanimar. Por que Jesus dá essa ênfase, sem nunca desanimar? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de desanimar. Sem nunca desanimar. Eu e você estamos vivendo nesse tempo que Jesus mencionou, os momentos que antecedem a volta dele. E eu e você, para que possamos vivê-lo, a fé, que é a palavra da lacuna ali, então, né? A fé e também a oração. A oração. Que tipo de fé e oração? Persistente. A fé e a oração persistente são muito necessárias. Então, gente, que tipo de fé? Quando Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra, que tipo de fé? Uma fé que leve as pessoas a orar com persistência. Ok, tem o sentido de fé geral, mas no contexto, entende-se aqui, uma fé que leve as pessoas a orarem com persistência. E talvez se a gente olhar a atualidade, né, tudo é muito rápido. Né? Enfim, você quer alguma coisa, quer saber alguma coisa, vai lá no Google e coloca ali, já te traz. Sabe, a gente quer uma conexão cada vez mais rápida, para que as informações cheguem mais rápida, tudo muito rápido. E quando não é rápido, a gente se irrita e até abandona. E a gente está tendo uma nova geração que está acostumada nesse ritmo. E quando as coisas não acontecem tão rápido assim, elas vão se carregando de ansiedade. Porque se quer já. E nada do que se exija uma persistência dá muito certo, porque as pessoas não querem persistir. E isso se transfere na oração. Essa impaciência, essa falta de perseverança. E Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra, uma fé que persista. E ela é necessária se a gente quer vencer. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, eu gosto muito desse versículo, e diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz que a vitória que vence é a nossa fé. A incredulidade não vence, quem vence é a fé. E a gente vai falar sobre fé, observando o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas antes do capítulo 11, certo? O autor aos Hebreus, antes de discorrer ali, falar sobre fé e os heróis da fé, ele fala aqui desse assunto aqui, antes ele está falando com os cristãos hebreus, que viviam um contexto muito difícil. E o autor, inspirado aqui pelo Espírito Santo, antes de falar sobre os heróis da fé, ele faz uma preparação para, posteriormente, abordar amplamente esse tema.
Então, fazendo essa preparação para que o povo, os seus leitores, movessem em fé e vivessem em fé. E a passagem bíblica aqui mostra que os cristãos hebreus eles passaram por muitas lutas e sofrimentos, sendo expostos a insultos e tribulações. Que coisa, né? A Bíblia diz que o cristão teria sofrimento. A Bíblia diz que o cristão sofre. Né? Você pensou nisso já? A Bíblia diz isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não nos prometeu um mar de rosa. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele disse que ia ter aflição. Ele disse que, sabe, a Bíblia está falando aqui de cristão que sofre. Quando a gente fala em sofrimento, a Bíblia não está nos ensinando a nos conformarmos com os sofrimentos. Não, não é isso. Ah, não, sofrimento, tá bom, vamos sofrer, vamos sofrer. Ah, quanto mais sofrer, melhor. Não. Não é isso. Mas a Bíblia nos conscientiza que vai ter sofrimento. É isso. Quando a Bíblia diz isso, ela está nos comunicando, se prepare. Se prepare que vai ter batalha, vai ter sofrimento. A vida não vai ser fácil. Então, fala aqui de sofrer insultos, fala de tribulação. E aqui, o autor diz que isso aconteceu com esses destinatários da epístola dele, desde os primeiros dias da caminhada cristã deles. Porque ele fala, quando foram iluminados. Esse termo, iluminados, no grego, fala de um esclarecimento espiritual. Fala de imbuir alguém com conhecimento salvador. Ele fala dessa experiência da fé. Diz também no versículo número 34 que eles sofreram perseguição. E alguns tiveram até seus bens confiscados. O que é que ocorria também no Império Romano? Né? Mesmo que não se tenha muitos detalhes, sabe-se, né, que no Império Romano, veja bem, e eles não se opunham a nenhuma religião, desde que essa religião também considerasse o culto a César. Podia, enfim, adorar qualquer coisa, ter templo para qualquer Deus, mas tinha que considerar o César como uma divindade. E aqueles que não o fizessem, então, eles seriam até penalizados com prisão, em perder os seus bens. E chegavam lá para alguém, olha, cultue a César. Daí a pessoa diz, não, se você não cultuar, a sua casa vai ser tomada, você vai ficar sem casa. Você vai ficar sem os bens. Vai cultuar ou não? Não. Então ficava sem os bens. Então, eles passaram por esses sofrimentos, perseguições, bens confiscados. E diante disso, o Espírito Santo, por meio do escritor, encoraja aqueles cristãos dizendo, não abram mão da confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. É interessante o que ele fala sobre perseverança. A gente está percebendo aqui que nessa instrução há um ensino do Espírito Santo por meio do escritor aos Hebreus sobre como responder às adversidades. A palavra ali da lacuna, então, é adversidade. Como responder às adversidades?
O maior problema não consiste na complexidade, outra palavra, na complexidade das dificuldades, mas na maneira que respondemos a elas. Pois isso definirá o resultado final. Se vamos vencer ou seremos derrotados. Vamos pensar um pouco? Como é que nós responderíamos? Certo? Se viesse a partir das autoridades uma lei e essa lei determinasse, olha, se você firma lei antibíblica, certo? Que nos levasse a negar as Escrituras ou a pessoa de Jesus e dissesse, olha, se você não fizer isso, tua casa vai ser tomada. Se você não obedecer essa lei, não interessa que essa lei está contra a tua Bíblia aí. Você vai para a cadeia. O que a gente ia responder? Ah, não. Leva minha casa, leva meu carro, vou para a cadeia. Será? Às vezes, por 100zão a gente chora. E fica bicudo com Deus. Será que se fosse embora, né, se confiscassem as nossas coisas, será que a gente ia ficar firme com Jesus? Sabe, eu não sei o que nos espera no futuro. O nosso papel é orar, certo? É orar e lutar, né? Que com a graça de Deus, né, coisas assim não aconteçam. Nos posicionar, exercer a nossa cidadania, não nos omitir. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né? Domingo ir votar. Domingo votar. Enfim, isso é cidadania. Né? Sem essa, não gosto disso, não me meto com isso. Ei, isso é omissão, missão é pecado, isso só falta de cidadania. Enquanto alguns, entre aspas, que se acham santarrões, dizem que não querem isso, os filhos do inferno vão lá e fazem o papel deles. E os que se acham santinhos e que não querem, né, se omitem. Está errado. Temos que nos posicionar. Mas sabe, nós precisamos lutar pelo melhor. Eu acho que segunda-feira, numa reunião, acho que com supervisores eu falei isso. A gente precisa lutar pelo melhor, mas estar preparado para o pior. E quando eu falo em estar preparado, estou falando, sobretudo, em termos de fé, de encarar sofrimento, se eles vierem. Sabe, a gente, repito, tem que se posicionar como cristãos, como cidadãos. Não aceitar, né, o que a mídia quer, comportamentos que a mídia quer colocar goela abaixo. A gente não pode aceitar de jeito nenhum que na escola dos nossos filhos coloquem ensinamentos de uma sexualidade pervertida. Nunca. A gente é contrário a isso. Tem que se posicionar, tem que abrir a boca. Sim, vamos nos posicionar. Vamos lutar pelo melhor. Mas em termos de fé espiritualmente, a gente tem que também estar preparado para o pior. É o que estava acontecendo aqui. E
Não importa o tamanho, a complexidade das adversidades, mas a questão é como nós respondemos. E daí, o escritor vai dizer: não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão. E esse não abram mão é muito significativo. Fala de segurar com firmeza. Mesmo que os tempos sejam difíceis, nós não podemos abrir mão da nossa confiança em Deus e em suas promessas. Como cristãos, a gente tem que ter firme essa confiança e compartilhá-la com o maior número possível de pessoas que podemos influenciar. O que nós vemos aqui é um estímulo à fé. A fé. É o que você vai escrever ali, fé. Um estímulo à fé que o escritor vai abordar na sequência, lá no capítulo 11. E um alerta, aqui é um alerta, para que se faça a vontade de Deus. É a vontade de Deus. A gente tem que cumprir não a nossa vontade e não as vontades que se contrapõem à vontade de Deus, mas a gente tem que cumprir a vontade de Deus. E então ver o cumprimento de suas promessas. Cumprimento de suas promessas, sabe? Promessa de Deus se cumprirá. Mas a gente tem que se agarrar. Muitos, nas várias áreas da vida, às vezes não veem as promessas divinas sendo cumpridas em suas vidas, porque não se dispõem a cumprir a vontade de Deus. Sim, gente. Quando existe uma promessa e ela não se cumpriu, a gente tem que dar uma olhadinha na nossa vida. A gente está fazendo a vontade de Deus? Deus abençoa determinada área da minha vida. Tua palavra tem promessa. Essa área da minha vida eu estou buscando colocar essa área da minha vida dentro dos princípios de Deus? Deus abençoa minha vida sentimental, mas o meu comportamento com relação às questões sentimentais está dentro do padrão de Deus? Enfim, é preciso fazer a vontade de Deus para ver a promessa cumprida. E esse texto fala de tudo, das promessas de Deus e alcançar as promessas de Deus, mas, sobretudo, esse texto está falando também da volta de Cristo. Fala da volta dele. Mas não é só da volta dele. O texto também se reporta à vida terrena. Quando ele cita o profeta Abacuque e diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Isso aqui é vida aqui na terra. Então está falando de viver por fé aqui na terra, e aqui na terra nós alcançamos coisas por meio da fé. Sabe, para que nós estejamos com Cristo por toda a eternidade, para a gente vencer as adversidades aqui na terra. É dessa fé que a gente precisa, da fé que vence o mundo, da fé que supera as dificuldades. Segundo esses textos, se nós tivermos essa fé, nós vamos suportar as lutas, vamos suportar os sofrimentos. A gente vai ser solidário com os outros que sofrem. A gente vai entender que não é só gente que sofre no mundo e que a gente é a maior vítima desse mundo. Não, tem outros. Ok, a gente lida com o sofrimento nosso, mas vamos olhar para o sofrimento do outro e a gente vai lá e ajuda. A gente se compadece. A gente é solidário. Sabe, isso é vontade de Deus para a nossa vida. E mesmo se houver algum tipo de perda material, que nós sejamos solidários com os que sofrem. Mesmo se
se perdermos coisas, o texto diz que a gente deve continuar firme. Precisamos continuar firmes. Pois, sobretudo, a gente tem que contemplar os bens superiores. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Sabe, a Bíblia tem as promessas e a Bíblia lida com as questões materiais. Jesus não ignorou a fome da multidão. Ele não disse: olha, eu preguei aqui para vocês, orei por vocês, então vão na fé e voltem para casa que a barriga de vocês vai se encher de fé. Não, não é isso. Ele considerou a necessidade material. Ele não a ignorou. Ele alimentou, ele multiplicou o pão. Quando chegou o momento de pagar imposto lá do templo, não tinha dinheiro, ele falou para o Pedro: olha, vai lá, lança um anzol no mar. O primeiro peixe que você pegar, certo? Vai ter 2 moedas lá dentro. Você vai pagar o nosso imposto lá. Ou seja, Jesus não disse: olha, Pedro, vá para a cadeia. Né? Sofra as penalizações religiosas lá com o pessoal do templo. Não. Sabe, ele supriu. E essa foi, né, uma outra pescaria que o Pedro teve. Né? Ele, como pescador, né, Jesus o chamou numa pescaria. Daí Jesus tem essa segunda pescaria que ele pescou, tirou moeda lá. Depois da ressurreição de Jesus, quando ele voltou a pescar, não pescava nada, Jesus também abençoou essa pescaria dele, né? Então, Jesus fazendo, e Jesus estava ali abençoando, suprindo. Eu não estou anunciando aqui, certo, um evangelho de resignação. Não é isso. A gente tem que batalhar, tem que lutar. Não estou anunciando aqui um evangelho de complacência com as dificuldades e com as desgraças. Não. Mas o evangelho da Bíblia, ele contempla essas coisas, no entanto, ele não prioriza essas coisas. A prioridade é a eternidade. E quando a gente contempla a eternidade, todas essas coisas, sabe, ele será conosco. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que você precisar vai ser acrescentado. E todas essas coisas serão acrescentadas. Mas o que está no contexto? O que vinha ali nos versículos anteriores? Jesus falava sobretudo de necessidades básicas. Ele disse: sabe, eu vou dar um jeito, não se preocupe. Esses cristãos hebreus lá, que foram bens confiscados, mas sabe, Deus moveu os irmãos que eram solidários. Enfim, isso não está no texto, nem na Bíblia, mas enfim, eu fico imaginando que eles disseram: vem morar aqui em casa, aqui tem um quarto aqui para você, eu construo um quarto. Tá, te tiraram tudo, sabe? Olha, quem sabe algum irmão disse: olha, não sou rico não, mas eu vou dividir o meu pão com você. E Deus abençoava aquilo tudo, e eles vinham vivendo e vencendo e crescendo naquilo tudo. Sabe, mesmo que coisas que não nos agradem, eu não estou dizendo que essas coisas tenham que, repito, nos conformar a elas, não é isso. Mas que quando dificuldades, esse tipo ou qualquer outro tipo de dificuldade surgir, não sejamos, como diz o texto, daqueles que retrocedem. E essa palavra é forte. Não sejamos daqueles que retrocedem e são destruídos. Quem retrocede, a Bíblia está dizendo que vai ser destruído. Não dá para retroceder, tem que enfrentar.
Não sejamos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Essa destruição tem a ver com coisas aqui da terra, mas sobretudo com a eternidade. Mas que sejamos daqueles que creem e são salvos. Se assim a gente permanecer firme, nós seremos vencedores. E influenciaremos outros a terem a mesma fé e esperança que a gente tem em Jesus. Aqui um versículo para a gente memorizar. Vamos lê-lo? O que diz? Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Bendita a esperança. Que estejamos preparados para esse momento. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em pé. Que essa seja a nossa confiança. Que olhemos para o nosso texto. Que nós o leiamos novamente e reflitamos nele.